Eu queria dar um recado, uma dica para o pessoal que quer empreender e a gente está com um parceiro incrível que é a Dazila. É uma empresa que cria marcas de suplementos. E se você for ver hoje, suplementos está com tudo. Você tem a Virgínia Fonseca, você tem Neymar Júnior, Boca Rosa, a galera está investindo muito nesse mercado porque é um mercado grande, já validado, o mercado que tem recorrência, o mercado que todos procuram saúde. Se você quiser hoje procurar, todo mundo quer emagrecer, ter foco, dormir bem. Então, se você quiser entrar no mercado que te dá um retorno bom, é o mercado de suplementos, tá bom? A Daz, ela é uma empresa que faz tudo para você. Então, você que é empreendedor e só quer focar em vender, deixa todo o resto com ela. Ela cria marca, distribui, faz a parte da logística, faz a parte da regulamentação com a Anvisa e você só vende. Quer saber mais? Tá o QR Code na tela, entre em contato, que você só fala assim, ó, vindo Podmestre, I want desconto. Eu quero um desconto. I want desconto. E eles vão dar para você o desconto. Beleza? É muito denso. Esse daí é um debate muito longo. É um debate. Mas fala. E o... Não, mas tem que perguntar. Ele pode, mas já ele tem pode... que perguntar argumentando, senão ele vai desdobrar muito fácil. Pera aí, já. Não pode. Você quer perguntar? Deixa eu mandar a pergunta. Pergunta você. Não, porque você tá muito fofinho com ele. Pera aí. Tá, o Carol que tá com a palavra, vai. Não, vai lá. É porque assim, eu parto do princípio que assim, cara, as dúvidas para serem esclarecidas, elas têm que vir com já sustentadas. Contaminadas? É? Não, contaminadas. Não contaminadas, enviesadas? Não, tem que ser sustentada. Porque, tipo assim, ó, como é sustentado, cara? Imagina você tá no tribunal, vamos descobrir quem tá certo. É um argumentando contra o outro. Vai. Não adianta, tipo assim, pô, você acha que Não, roubar é entendi. errado? Não, nessa situação, tarará, é errado. Enfim, vamos lá. Nós vimos um vídeo, na verdade, eu vi e te passei, né? Não, a Vitória viu, foi todo mundo sendo Tá, você passado tem um por mim. vídeo, e aí? Tem um vídeo. Tem um vídeo. Não fala nada, professor, segura aí. Calma. E aí o vídeo era um rapaz que explicava sobre uma questão do Éden. Que é uma questão que, inclusive, eu quero debater um momento com o senhor pra gente deixar bem claro algumas coisas sobre a questão da literalidade da Bíblia. Ah, foi um fruto, era uma serpente mesmo, tarará, era uma maçã, sei lá o que era. E o argumento dele, puxando algumas fontes do hebraico e puxando os pontos de congruência de como Deus agiria, ele aponta que o pecado não foi um fruto, etc. Ele aponta que o pecado foi algo relacionado ao sexual. Por isso que as punições da Bíblia foram todas levadas para você vai ter dor no parto, você vai ser não sei o quê, tarará, tarará. E ele argumentava que a grande serpente, a serpente, era como o inimigo, Satanás, era chamado. Aí ele tem uma explicação teológica lá que eu não vou saber muito bem, que é as questões dos seres marinhos, seres sei o quê, seres de serpente, escama tal, que o demônio, Satanás, seria a grande serpente. E aí ele traz uma série de pontos do hebraico lá que apontam para esse lado. A pergunta é, existe, na sua visão, a possibilidade do Éden não ser tão literal, não ser uma não ser um fruto e tal, e de fato talvez apontar para algo que envolva questões sexuais, porque olha só... De quem com quem? De Adão e Eva. Justamente pelo fato... Não, porque ele diz assim... Não, ele diz... O argumento do cara no vídeo é que é o seguinte... É que, na verdade, o fruto foi que Eva fez sexo com Satanás. Isso. Por isso que é uma parada bem conspiratória. Eu não acreditei em tudo que ele falou, mas eu concordo com um ponto que ele disse e me parece muito congruente. De que as punições a respeito do pecado não condizem com o pecado. Porque o pecado da desobediência desencadeou umas punições muito específicas. Pô, gravidez, você vai ter que trabalhar, sei lá o que e tal. Então, assim, ele apontou para umas questões, por exemplo, descobriram que estava nu, aí sentiram vergonha de estar nu, de não sei o quê. Então, assim, ele construiu um argumento muito bem elaborado lá, mas acho que a pergunta central é, na sua visão, o Éden é literal? Claro. Por quê? Vamos lá. Primeiro, eu conheço. Eu não vi. Como host, eu tenho que. Tem que argumentar, senão ele já ia dar no meio. Eu não vi. Tem que dar trabalho pra ele. Não vi o vídeo, mas vamos lá. Não vi o vídeo, mas essa teoria não é nova. Tá. Essa teoria é antiquíssima. De que Satanás, a serpente, teve sexo com a Eva e gerou Caim. Satanás era talarico. E o Caim gerou uma raça dos caídos. E a de Abel é uma raça do bem. Então, até porque a própria Bíblia não fala que os descendentes da serpente... Sim, ele até monta isso. Não é verdade? Ele até monta isso, no argumento. Vamos lá. Como que a gente resolve? Isso é verdade? Não, não é verdade. O que a Bíblia diz? No capítulo 4 começa assim, ó. Coabitou Adão com Eva, sua mulher,
e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, pronto. Esse versículo já fala que o Caim, ele é filho de Adão. Então, conheceu Adão a Eva, sua esposa, depende da versão, e ela ficou grávida e ela deu à luz Caim. Então, o texto diz que o Caim é filho de Adão e não da serpente. Entendi. Tá certo? Só um pontinho aqui. À Calma. vontade. Calma, porque aqui a dúvida é real, que eu tenho que sair Bora. daqui esclarecido. Vamos supor, mas e se, lembrando, tá, pessoal, não é que eu acredito nessa teoria, não, é porque assim, pra eu... Fez um pra- pouco de sentido assim, não, a mas é elaboração porque que ele toda trouxe. mentira tem que fazer sentido, senão ninguém acredita. Esse é o princípio de qualquer Vai mentiroso. no raciocínio. Então, Aí. o raciocínio é o seguinte, porque, por exemplo, pode ser que não seja literal a ideia do cara, não é que nasceu a serpentinha, mas vamos dar um exemplo, uma contaminação. Uma mulher foi lá, traiu o marido, pegou uma doença que se transmite sexualmente. Aí logo ela passou pro Adão, e logo os filhos também tiveram essa doença, essa sementinha. Vamos supor que se tivesse Então, mas se isso fosse verdade, o Abel também teria. Não tem. Isso é um bom argumento. Não tem. Então, veja bem. O Caim não é filho de Satanás. O Caim não é filho de Satanás. O que Deus fala para Caim a respeito do pecado? No capítulo 4, veja bem, aconteceu, capítulo 4, versículo 3, que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel também trouxe das primícias do seu rebanho e tal. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou. A questão aqui não é sobre oferta, mas é da pessoa. Deus não aprova ou reprova ofertas, ele aprova ou reprova ofertantes. O texto diz assim, ó, o Senhor se agradou de Abel e sua oferta. Ele se agradou de Abel, e o que o Abel trouxe, beleza. Mas de Caim e sua oferta não se agradou o Senhor. Então, são pessoas e não ofertas. E aí, na sequência, e Caim se descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, se o Caim era um filho do diabo, e não sei o quê, não ia ter esse recurso para ele. Era verdade isso que Deus está falando? Porque Deus está dizendo assim, cara, eu não te aceitei hoje, mas isso pode mudar. Jesus, Deus, o Pai, está falando para Caim. Versículo 7, se você proceder bem, eu vou aceitar Mas você. por que você acha que Deus não estava aceitando ele? Da onde vem essa... Porque assim, Vem do texto. Porque se eu texto fosse diz o assim, cara, ó, eu podia argumentar, tá vendo? Deus estava dando uma chance pro filhote da serpente. E é ele que não quis. Tipo assim, então veja. abre margem pra esse tipo de argumento, entendeu? E aí Deus, ele está falando que se ele é o filho da serpente, então ele não tem volta. Mas aqui Deus está dizendo assim para ele, cara, você pode ser aceito. Porque Satanás tem volta? Satanás pode ser aceito? Então, ele não. Né? Então, e o filho dele pode? Não sei. Então, tem algum demônio que pode? Mas os demônios não são filhos de Satanás, são filhos de Deus, não? São filhos de Deus caídos, assim como Satanás. Satanás também é filho de Deus. Então, mas por tese... mas aí você tá entendendo o ponto? Porque, por exemplo, os demônios não são filhos de Satanás. Em tese são irmãos. Né? Porque Deus criou eles, beleza. É que assim, a constituição de Satanás e dos demônios é diferente da constituição humana. E esse já é o princípio da comunidade do que eu estava falando. Deixa eu tentar explicar. Manda aí, né? Isso aqui é bom, isso aqui é bom. É o seguinte, ó. Deus, ele não fez um anjo e esse anjo procriou e virou todos os anjos. Cada anjo é uma unidade. Deus fez todos os anjos. Cada anjo é uma unidade. Assim, por isso que a morte de Cristo não salva anjos. A morte de Cristo não salva anjos por uma questão técnica, inclusive. Uau. Porque se Jesus for morrer para salvar os anjos, ele tem que morrer por cada anjo. Porque cada anjo é uma unidade. Diferente do ser humano. Deus manipulou o barro uma vez. Uau. Ele manipulou o barro uma vez. Ele fez um ser humano, não fez dois do barro. Ele fez e um o ser humano se multiplicou. Esse ser humano, desse ser humano, ele tirou outro. Por isso que o Adão fala, ela é carne da minha carne. Ela sou eu, ela vem de mim. Eu me vejo nela. Isso não acontece entre os anjos. Por isso que anjo não forma unidade. Onde tiver 2 ou 3 anjos reunidos, não é uma unidade. Onde tiver 2 cachorros reunidos, não é uma unidade. Isso só acontece com o ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque o ser humano é o único da criação que pode replicar o que só Deus replica, que é a unidade.
onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Uau. E só o ser humano pode replicar unidade. Fora do ser humano, só Deus replica unidade. Então o homem de imagem passa a semelhança de Deus quando chega a mulher. Quando chega a mulher, ali está o ser humano inteiro, completo. Ali está uma unidade. Uma unidade é o homem mais a mulher. E aqueles que provierem dele, que provém dele. Então, essa questão da unidade é muito cara para o evangelho. Porque quando o homem cai, a unidade se compromete. E aí eles entram em guerra. A unidade se compromete na queda. E aí, antes, eu sou ela sou eu. Um nome só basta para os dois. E a gente é um só. Sim. Eu me vejo nela, ela é a carne da minha carne. Depois, eu sou eu, ela é ela. Depois, ela é o diferente. Depois, ela é o inimigo. Mas Depois, é cada um para si. Mas seguindo essa linha do cara, do argumento dele, não faria sentido ser diferente justamente porque agora ela tá contaminada por algo externo? Não dá, porque o homem, o caso do pecado de Gênesis Você sabe a capítulo origem 3, dessa teoria, pastor? De onde que veio? é De onde que começou essa ideia? sei, ela é judaica. Ela é É judaica? ela é da dentro da Cabalá judaica tem uma linha que defende essa ideia. Então veja, mas essa linha ela fala o seguinte, ó, existem os filhos de Deus e os da serpente. Sim. Isso. Por isso que quando João Batista ia pregar, ele falava raça de víboras. Quem ensinou a fugir da ira? Só que se é raça de víbora, então como que ela se torna cristão? Como é que se torna irmão? Não dá. Essa ideia não resiste ao teste bíblico. Essa ideia Entendi. meio que forçaria. Isso iria mais para uma vertente de que tem pessoas que não podem ser salvas porque são. Isso. É. Então vamos lá no, Tá no- ficando- no tá texto. O labirinto tá começando a. Quando Deus fala para Adão, ele fala o seguinte, capítulo 2, versículo 16, 17, deixa eu achar aqui. Ele fala o seguinte, peraí, mais um minutinho, nada nessa mão, aqui, ó. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Primeiro, compreensão. Quando Deus falou isso, a mulher não existia. Deus falou isso para o Adão, a mulher não existia. Por isso que o boleto vem no nome do Adão. Porque quando você vai ler o texto, quem come o fruto primeiro é a mulher. Mas a fatura vem no nome do Adão. Só É vem- tipo dar o cartão de crédito na mão da mulher, né? Então, por quê? Porque Deus falou com o Adão. Eu deixo o meu carro com você. Eu deixo o meu carro com você. Tava sob o comando Aí você dele. empresta o meu carro para sua mulher, ela bate o carro. Eu não vou falar com ela. Tá com você, não tá? Então, beleza. Então, porque quando o Adão foi avisado, a mulher nem existia. Aí entra a mulher. Quando entra a mulher, o Adão fala, agora eu estou completo. E Deus celebra o casamento e fala assim, vocês dois são um. Uau. Aí a primeira unidade. Então você tem uma unidade divina, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, e agora você tem uma unidade humana. O resto não é unidade. Entendi. Então, a história da redenção é a unidade humana se perde, a família humana se perde, e a família divina vai buscar. Essa é a história da Bíblia. A família divina, que é Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é uma família, está indo buscar a família humana que se perdeu. Entendi. Quando a família se perde, quando esses dois se perdem, Deus, chega Satanás e fala para ele, ó, não é sobre... É um fruto, mas não é sobre o fruto. Porque Satanás chega e fala assim, ó, versículo 1, ele vai na mulher. É assim que Deus diz que você não pode comer nem a árvore do jardim? Só que isso é mentira, Deus nunca tinha dito isso. Aí a mulher fala para ela, não, veja, ela não estava lá, foi com Adão o assunto, mas o Adão falou para ela. Então ela disse assim, bom, não, versículo 2, pelo que me passaram, né? Quando eu cheguei já era assim, de todas as árvores a gente pode comer, menos dessa que está no meio do jardim. Porque Deus disse que a gente não pode comer, porque se a gente comer a gente morre. Então a serpente fala assim, versículo 4, é mentira de Deus. É mentira, vocês não vão morrer. É mentira de Deus, vocês não vão morrer. Veja, se o assunto é sexo, então eles estão falando de sexo o tempo todo.
mas não combina. Porque o que a Eva está dizendo assim, a gente pode fazer sexo então de tudo com todas as árvores de jardim, do que ela está falando? Não é sobre sexo. Então ela está dizendo assim, a gente pode comer de tudo menos dessa aqui, imagina que seja isso aqui, menos desse aqui. Aí Satanás fala assim, é mentira. E aí causa o curto-circuito, porque toda tentação, Krauk, causa um curto-circuito. Sabe quando eu estou com o computador aqui aberto nesse texto? Sabe quando o computador dá uma pane? Tipo assim, você aperta o comando, ele recebe o comando, mas ele não faz. Ele está em curto. O pecado gera esse curto-circuito, porque de repente parece que tudo que Deus fala não funciona e tudo que o diabo fala combina. Porque veja, no versículo 4, Satanás fala assim, não morrerás. Aí a gente fica discutindo, porque não morreram mesmo, né? Ele comeu e não morreu. Aí a gente na teologia fica discutindo, não, significa morte espiritual, não morreu, mas se tornou mortal. A gente fica discutindo, mas a verdade é que não morreu. Veja, parece que o que Satanás fala funciona e o que Deus fala não funciona. Aí no versículo 5, Satanás fala assim, ó, Deus sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Lê o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Que é o que o Satanás falou. E Satanás fala assim, no dia Então, que você Satanás comer... até agora só deu green, tudo que ele falou. No dia que eles comerem, os olhos vão se abrir. Aí no versículo 7, abriram seus olhos de ambos e se perceberam nus. E aí ele fala assim, ó, no dia que dele comer, se abriram os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Pois. 22. Então diz o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Parece que o o diabo está falando é o que está funcionando, porque esse é o curto-circuito que causa a tentação. Foi o que a gente falou, né? A mentira boa é que parece verdade, pô. Senão, se alguém chegar aqui e falar assim, mano, bate palma 3 vezes que ganhar um pix na sua conta, ninguém vai acreditar nisso. Então dizer que ali é uma questão sexual não cabe. Esse assunto aqui, pra falar real, César, é bem complexo, é bem profundo. Eu tenho muitas dúvidas que eu acho que valem a pena serem colocadas na mesa, porque, sabe, eu falo isso como eu tenho um pouco da veia evangelística também, assim, de ser um cara que evangeliza. E essas são dúvidas que eu ouço, pô. E as pessoas, é natural que as pessoas se afastem de Deus pela incongruência das respostas, sabia? E é muito bem elaborado tudo isso, né? Porque se a pessoa fala assim, cara, é igual, por exemplo, assim, cara, pô, mas o mar abriu, não sei o quê, sabe assim, pô, mas Então, aí... mas posso fechar essa ideia? Porque Pode. veja bem, então parece que o que Satanás está falando está certo e o que o Deus está falando está errado. Mas veja bem, a questão aqui não é o sexo e a questão aqui não é o fruto. Nem o sexo, nem o fruto. É sobre o que Deus, a verdade sobre Deus. Veja bem, é um fruto, o assunto é o fruto. Porém, a verdade profunda não é o fruto, porque Satanás fala assim, ó, mentira de Deus, você não vai morrer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Qual é a proposta? Rompa com Deus. Como eu vou romper com Deus? Só dá para você romper com Deus desobedecendo. Quando ele fala assim, ó, você vai ser como Deus sabendo o bem e o mal, Satanás, ele não está chamando Eva para fazer parte do time dele, não é nada disso. Ele está dizendo assim, ó, por que Deus tem que decidir o que você faz? Decida você. Você vai ser como Deus agora. Você vai sentar na cadeira de Deus e você vai definir o que pode e o que não pode. Você vai escolher o que deve e o que não deve. Porque até então, Deus era a referência de certo e errado do casal. Deus é a referência de pode e não pode do casal. Deus é a referência de justo e injusto para o casal. Só que Satanás falou assim, por que Deus tem que ser sua referência? Coma a árvore que você quiser. Vá onde você quiser. Decida você o que você pode e o que você não pode. Falando, César, porque você já deve ter ouvido falar de Aleister Crowley, já? Aleister Crowley era o pai do satanismo, né? Tarará. E uma das coisas que tá escrito nesse livro do satanismo e tal, que a galera fala lá, é justamente que um dos princípios do satanismo é não faça como você quer. Mas esse é o princípio da queda. Aí, na queda, quando a mulher aceita, ela tá dizendo assim, a mensagem secreta, a mensagem silenciosa que ela tá mandando para Deus, quando ela segura o fruto e arranca,
É o seguinte, o Senhor me fez para te honrar, mas eu não quero mais. O Senhor me fez para te obedecer, e eu te obedeci até agora, mas a partir de agora eu não quero mais. Tá vendo esse fruto que o Senhor falou que não era para comer? Pois é, eu arranco. E como? E a partir de hoje eu vou comer o que eu quiser. A partir de hoje eu vou fazer o que eu quiser. Então, não combina com a questão do sexo por conta de todos esses elementos dentro do texto. E as Entendi. punições? Por que as punições são tão específicas? Por Mas exemplo, qual punição tem a ver com sexo tirando da gravidez, Mas Mas da- mas não, da da dor gravidez de não. dor de parto, o fala assim. parto? É. Então, o parto não tem a ver com sexo. Ué. Ué. O parto vem depois do sexo, não vem não? Não, vem quase um ano depois do sexo. Mas não tá Tem um ligado. ponto. Não tá Esse ligado. foi o argumento. Não tá ligado com, por exemplo, o trabalho do homem. O que tem a ver com isso que eu ia sexo? falar. Não tem- Então, pô, tem- é assim, por exemplo, quando a minha esposa engravidou, eu tive que trabalhar muito. Tem tudo a Não, mas se a sua esposa não tivesse grávida, você não ia trabalhar muito? Não veio tirar meu mérito. Você não ia trabalhar muito? Não veio tirar meu mérito. Então, se ela não tiver filho, você não trabalha. Vai ficar jogando videogame, não tirar deitado meu mérito, eternamente não. em berço Não veio esplêndido. tirar meu mérito, não. Você Eu tá tava entendendo? lá, tava lá. Então veja bem. Por que as punições têm a ver com sexo? Não, isso não é um fato. Entendi. Talvez uma das punições nem tenha a ver com o sexo, mas com o resultado dele. E nem toda vez que você faz sexo tem uma gravidez. Você tá entendendo? Outro ponto. Então, Batalha de rima que está indo bem. exatamente. Eu sou da batalha de rima. Então essa ideia, ela não resiste ao teste bíblico. Mas ela é uma ideia amplamente aceita na galera? Assim, Não. existe, não é? Na academia, ninguém. Não. Eu não é. vi também o... acho que Ela é teoria de Iago. conspiração. Entendi. Ela está dentro de uma teoria de conspiração teológica, assim.